Começamos com o projeto agora em janeiro de fazer a interpretação do hino nacional brasileiro. E aí a gente se deparou com vários desafios, a começar pelas palavras difíceis que tem no hino, né? Era uma estética da época, a estética parnasiana, que usavam mesmo palavras de difícil entendimento. Então, o nosso primeiro desafio foi entender palavra a palavra o seu significado dentro do hino nacional. Tem a parte do hino que eu não sabia o que aquilo queria dizer, né? Eu olhava aquela construção, mas não tinha parado para pensar, nossa, mas o que quis dizer com essa parte? Por que está falando isso dessa maneira? E aí a gente foi aprender o hino para depois a gente conseguir fazer a tradução. E isso daí foi difícil, a gente teve momentos de embates, de cada um ter uma interpretação, da gente ter que se debruçar de novo, de estudar mais para saber o que aquilo significava, para aí assim conseguir passar a informação correta. O processo foi bem intenso. Nós 7 do grupo, nós estudamos bastante, vimos vários vídeos, inclusive na introdução, quando só toca a música, que vários intérpretes faziam vários sinais de índio, de hasteamento de bandeira, de caravela chegando, que não existia no hino. E aí nós debatemos intensamente sobre isso, porque o surdo ele não tem como saber o que está sendo cantado em português. E isso não está no hino. Então nós decidimos retirar isso e só fazer a pátria. Inclusive porque tem alguns intérpretes que fazem o hasteamento da bandeira, mas dentro da Câmara não há esse hasteamento. Então seria ilógico. E outra coisa que quando está tendo o hasteamento, o surdo ele está vendo o hasteamento acontecer. A gente não precisa fazer, ele está enxergando. Então a gente retirou essa parte e resolvemos só fazer a pátria. E ficar esperando em respeito. Pegar esse hino, né, com essas linguagens do parnasianismo e trazer para o português atual, para a gente entender, porque para a gente fazer a interpretação, a gente precisa entender aquilo que a gente precisa passar para o surdo. Então, o que aconteceu? A gente pegou esse hino, nós traduzimos para o português, que fosse uma linguagem mais fácil para nós mesmos como intérprete, e a partir disso a gente começou a fazer a interpretação. Só que nesses mesmos vídeos que a gente fez esse estudo, a gente percebeu que se usa-se muito português sinalizado. Então, assim, você ouvir o hino do jeito que ele está e sinalizar do jeito que ele fala, o surdo praticamente não entende. Eu achei bem interessante o começo do hino. Porque quando começa a cantar Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas, eu sempre achava que a pessoa que ouvia era o povo e quem estava gritando era o Dom Pedro. Desde que eu era criança, que eu cantava o hino na escola, eu sempre imaginei que quem dava esse grito era o Dom Pedro. A gente aprende e vai repetindo sem saber direito o que está repetindo. A gente aprende, decora essas palavras, muitas são difíceis, rebuscadas, porque é de outra época, e a gente não sabe o significado. E na hora que a gente foi interpretar para Libras, qual foi minha surpresa que eu descobri que quem gritava era o povo e não Dom Pedro. Apesar de ele nem aparece no hino, né? Eu não sei da onde vem essa ideia que eu tinha, que era o Dom Pedro que gritava. E a gente fez a interpretação assim. No passado, água, o curso do rio, do Ipiranga, já caracterizando as margens plácidas do Ipiranga. Então quem soltou esse brado retumbante, esse grito, que é o significado de brado, e retumbante, que é o brado já é um grito muito forte, o retumbante ele está enfatizando que é mais forte ainda. É o povo que soltou. Então nós fizemos de um povo heróico, corajoso, e nesse momento é importante a postura corporal, que é um povo heróico e que ele soltou um brado muito forte. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Que sol é esse? A gente não está falando de um sol físico, o sol que ilumina a Terra, que seria aqui. A gente está falando da simbologia da liberdade,
que é a liberdade raiar para o povo brasileiro da mesma forma que o sol raia todas as manhãs no mundo. Então, o sinal de liberdade, a gente faz a liberdade iluminando a pátria, nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. A gente está falando de um outro significado de penhor que está no dicionário, que é a garantia da nossa igualdade como povo. E aí, sendo garantia, a gente buscou o sinal de segurança. Então, a segurança dessa igualdade, conseguimos, sinal de conseguir, e conquistar com o braço forte. Esse braço forte com o qual a gente conquista a nossa igualdade é um braço de um corpo de pessoa, é um músculo? Não, é uma firmeza de caráter do nosso povo, é um posicionamento. Então a gente fez com classificador de pessoa, a pessoa se posicionando. Eis que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Antes a gente começou a estudar bastante o hino e viu sinais de que às vezes a pessoa fazia até seio mesmo, peito, e na verdade a gente entendeu durante o processo que esse seio, ele é o local, né? Ele está dentro, é um íntimo, é uma coisa íntima do Brasil, íntimo da pátria, né? O teu seio é a liberdade. Então, quem está aqui dentro do Brasil, intimamente, né? A gente quer a liberdade, né? Nós, como brasileiros, os brasileiros daquela época. É como se o autor lírico estivesse conversando com uma musa, que é a liberdade personificada, e falando assim, olha, liberdade, na sua forma você nos desafia à nossa própria morte. Então, a gente fez Brasil Livre, que é o que a liberdade vem trazer para o nosso país, desafia, e nos desafia, tem o direcional aqui, a lutar até morrer. Nós optamos por fazer o sinal de pátria e país, e o sinal de país é esse aqui, porque somente o sinal de pátria, a depender de como ele for feito, ele pode dar outros significados na língua de sinais. Então nós fizemos pátria, fizemos uma poetização do sinal de país, inclusive a partir de consultas de várias referências onde isso acontece, e ficou pátria, país, amada, amor, e aqui a gente faz uma poetizada no amor também, sem perder a característica de sinal. Idolatrada, né? Aqui cabe idolatrada, adorada e salve, salve. Mas esse salve que está no hino não é um salve de salvar, não é salvar a pátria, é cumprimentar a pátria. Brasil nos onde denso raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Eu achei interessantíssimo o jeito que a gente interpretou, que a gente fez um sonho, amor, de esperança no mundo, o Brasil desce. Nesse sentido do português sinalizado, a gente toma muito cuidado, porque quando fala a parte do hino, né? Brasil, um sonho intenso, a gente começa fazendo aqui, Brasil, um sonho intenso. Quando a gente fala, começa aqui, o sonho intenso, a gente já está fazendo essa interpretação para que o surdo entenda. Se você traduzir ao pé da letra, você fala Brasil, um sonho intenso. Isso é português sinalizado. E o sonho intenso é feito na expressão, na postura corporal. Um sonho intenso. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Esse é um trecho muito legal, a gente contextualizou o céu, né, límpido, o formoso risonho a gente faz na expressão corporal, na expressão facial. Então ficou, se o seu formoso céu risonho é límpido, aí faz as estrelas do Cruzeiro do Sul, e é um sinal que ficou muito legal, que a gente aprendeu a fazer, e resplandece. O resplandecer do Cruzeiro do Sul sobre o Brasil. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Como que demonstrar isso? Como demonstrar essa grandiosidade, né?
E aí a gente fala gigante, ele é gigante, e ele mesmo, pelo próprio desenho, pela própria natureza, isso é próprio do Brasil. Eu acho que é uma parte, de maneira poética, ela até expressa a potência, as maravilhas que tem o Brasil, né? É uma parte que, pela própria expressão, a gente consegue demonstrar tudo que é o Brasil. E você fazer isso em Libras é muito interessante, porque, por exemplo, eu estava treinando em casa, né, para fazer a demonstração de Libras. A gente tem que estudar. Quando a gente passa do português para Libras, tem uma construção, uma estrutura diferente, né? Então, às vezes, a gente precisa se ambientar de novo, reviver, pensar nessa construção em Libras. Precisa desconstruir o português para que essa mensagem ela passe mais claramente e ela atinja a informação para o surdo na cultura, na realidade dele, né? E aí fazendo, nossa, mas parece que são tantos sinais, são tantas palavras que são ditas e você só faz isso. Mas aí eu acho muito interessante você imaginar. É uma coisa que me ajudou a trabalhar a construção de Libras, foi imaginar como um desenho. Se eu fosse desenhar para você, o que eu estou te dizendo? Ele é grande, ele é gigante. Como que eu faria esse desenho? Eu faria um homem gigante? Eu faria um Brasil gigante? Como que eu demonstro essa grandiosidade, né? Então, às vezes, aquele texto, aquela frase, ela tem muita coisa, só que ela é muito expressa pelo sentimento, pela expressão que você dá para aquilo, né? Não precisa ter um monte de sinal para falar que ela é grandiosa. Eu demonstro a grandiosidade, eu desenho o território, eu falo que aquilo é próprio, aquilo é Brasil. Aí, mais uma vez, é aquela evocação de sentimentos de amor, de patriotismo, pela nação. Entendendo ela como sua pátria mesmo. Não só um país onde eu vivo, onde eu moro, mas a pátria mesmo. Então, do mundo escolhido é o Brasil amado. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. O Brasil é uma terra acolhedora para todos. Ainda já era naquela época quando foi feita a poesia e até hoje é. Esse foi o nosso entendimento da primeira estrofe. Dos filhos deste solo, país povo, és mãe gentil, acolhido. No sentido de que o país acolhe o povo, gentilmente, pátria amada Brasil, Brasil amado pátria. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Então, nós representamos berço esplêndido através das águas calmas que circulam o Brasil. Então, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. O mar já está representado aqui no primeiro sinal. A gente não poderia fazer em português um céu profundo, então é um céu que ilumina a pátria. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. O que é fulguras? É que ele aparece, o país se destaca, e florão não é uma grande flor, é no sentido de ser uma joia muito preciosa. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Ele já está iluminado ao sol das Américas. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Essa talvez foi o trecho que mais me chamou a atenção. Ele faz uma comparação do que a terra mais garrida, a terra mais bonita. O Brasil, ele tem mais flores, ele tem mais bosque. Aqui ele faz uma citação direta à Canção do Exílio, que é uma canção escrita lá por Gonçalves Dias. Embora num contexto diferente. A Canção do Exílio, ela falava de saudade. Aqui a gente fala realmente de contexto de beleza, das riquezas. Ele celebra a beleza e as riquezas
do Brasil, mas é uma citação direta e fala que aqui a gente tem mais. Então, mais uma vez, aquele senso de amor mesmo, de exaltação ao país, de patriotismo. Aqui o lugar tem mais flores, bonito. Quando a gente coloca aqui o Brasil, nesse sentido, que o Brasil, aqui o Brasil, ele é mais bonito, ele tem mais flores. Nossos bosques, e aqui tem a representação da natureza em si, das florestas. Então, nossos bosques têm mais vidas, maravilhoso, né? É impressionante, admirado. Nossa vida no seio do Brasil, no âmago do Brasil, mais amores. E aí a gente vem a vida dentro do Brasil, amor. Brasil de amor eterno seja símbolo, na garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Aqui ele fala muito da nossa bandeira, que é um outro símbolo nacional que nós temos. Ele fala das suas cores, do verde, amarelo. Ele fala que ele pede paz para o futuro, que ele tem um passado glorioso, cheio de glórias. Também é um trecho que eu achei muito bacana de fazer. O hino, a bandeira, eles são símbolos do Brasil. São símbolos de respeito, são símbolos para lembrar a nossa história, para lembrar todas as nossas lutas, e ele também está bem colocado aqui nessa parte do hino. Brasil, o lábaro, que é a bandeira do Brasil, estrelado, de amor eterno, símbolo, e digo verde louro desta flâmula. Nós fazemos a flâmula aqui, nós desenhamos a bandeira, verde, amarela. No futuro, paz. Então, paz no futuro e glória no passado. No passado, glória. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Que eu acho assim, que foi muito interessante entender essa parte, porque assim, quem realmente ama o Brasil, quem realmente adora o Brasil, vai lutar pelo seu país. A gente faz um sinal de mas, né? Guerra, mas se guerra com um objetivo de justiça, verás que um filho teu não foge à luta. A gente faz que todas as pessoas da pátria, todo o povo, se mantém firme, que é justamente o significado de que não foge à luta. A gente até poderia falar assim, né, se fosse para fazer português, verás um filho seu, a luta não foge, mas fica muito português. Então, verás que um filho teu não foge à luta, se mantém firme. Nem teme quem te adora a própria morte. E aí nesse trecho, de novo, o autor está falando com uma música que no caso é o Brasil personificado. Ele está falando, olha Brasil, quem te adora não teme a própria morte. Então, ó, pessoa que o Brasil ama, então é o sinal de amor e entrega ao Brasil, medo da morte não tem. E aí vem até a postura corporal da coragem. O surdo é muito visual e a gente tem que tomar muito cuidado para passar os sinais, a interpretação certa, porque um sinal errado vai sair fora do contexto, ele não vai entender. Então, levando em consideração todas as características, regramento, estrutura da Libras, a gente gravou o hino e, assim, eu particularmente gostei muito do resultado. Eu nunca enxerguei o hino, mais uma vez eu reforço, nunca enxerguei da maneira que eu enxergo agora, com todo o significado que ele tem. Convido, inclusive, quem estiver aí vendo a entrevista, para ir lá conferir na nossa página o hino, como ficou. Ficamos todos muito satisfeitos. Tivemos vários hinos que a gente viu, que a gente pegou como referência, mas o nosso, assim, realmente passou muito a ideia de
todas aquelas reuniões, aqueles encontros que a gente teve, para poder chegar no consenso, tentou transmitir realmente o que o poeta que escreveu quis passar, qual é a ideia. Então nós estamos muito satisfeitos com o trabalho do nosso hino e convido mais uma vez aí todos para ir lá conferir na nossa página.